Limite. Vamos falar, nessa aula, sobre uma noção intuitiva do que é o limite. Vamos analisar essa função. f de x é 2x mais 1, que multiplica x menos 1, dividido por x menos 1. É comum, a um primeiro olhar nesse tipo de função, dar uma vontade de simplificar x menos 1 com x menos 1 e trabalharmos com essa função aqui, que ela é bem mais fácil, 2x mais 1. Seria muito bom, só que temos um problema. Nessa função, na primeira parte aqui, observe que ela tem, no nosso caso, a incógnita, ou a nossa variável, no denominador. E já sabemos que um denominador não pode ser zero, porque uma divisão por zero é uma impossibilidade. Então, o que acontece? Analisando aqui o x menos 1, quando que esse x menos 1 vai ser zero? Quando o x for 1. Então, para essa função ser válida, temos que considerar que o x é diferente de 1. É uma condição para essa função existir. Por quê? Se x for 1, 1 menos 1 dá 0, e aí vamos ter uma divisão por zero, que é uma impossibilidade. No caso especial dessa função, vamos ficar com 0 sobre 0, que é uma indeterminação, que também é um problema. 1 menos 1 dá 0, então o numerador fica 0, e o denominador 1 menos 1 também fica 0. A gente acaba chegando na fração 0 sobre 0, que no caso aqui é uma indeterminação. Mas e aí? Como que podemos fazer nesse tipo de caso? Para isso, vamos aqui introduzir o conceito de limite. O conceito de limite vai ser bem simples. O que acontece, que as pessoas têm muita dificuldade, é porque não entendem o conceito de limite. Como nessa aula vamos dar uma noção intuitiva, vamos pensar em uma tabelinha, tá? Eu sei que o x não pode ser 1, mas o que será que acontece quando esse x ele é um número próximo de 1? Vamos pensar uma tabelinha igual quando vamos montar um gráfico? Vamos fazer assim, aqui é o x na primeira coluna, e na segunda coluna aqui é o f de x. Para economizar tempo, eu já vou dar os resultados, mas você pode conferir com uma calculadora. Por exemplo, vamos começar com x igual a 0. Se o x for 0, se resolvermos aqui a função, fizermos 2 vezes 0, 0, mais 1, 1 vezes 0 menos 1 dá 1, então 1 vezes 1, 1, e no denominador 0 dividido 0 menos 1 dá menos 1. Menos 1 dividido por menos 1 dá 1. Então, quando x é 0, a função assume o valor de 1. Tá. E quando x for meio, por exemplo? Quando x é meio, se fizermos as contas, vamos achar que x é 2. Eu indico até você fazer na calculadora, para não perder tempo, se você quiser conferir. Tá? Tudo bem. Mas e se o x for 0,75? Quando o x é 0,75, você faz as contas aqui e vai achar o x 2,5. Já está dando para ter uma noção do que vai acontecer. Vamos fazer o x ainda maior? Vamos pegar, por exemplo, o x igual a 0,9. Se você jogar o x no valor de 0,9 e resolver, você vai achar que f de x é 2,8. Tá, então um número ainda mais próximo de 1. Lembrando que ele não pode ser 1. Então, se eu pegar o x 0,99, se eu fizer as contas aqui com x valendo 0,99, eu vou achar o f de x 2,98. Consigo ficar mais próximo ainda de 1? Consigo. O quanto eu desejar. Só ir aumentando aqui o número de casas decimais. Quando eu faço o x valendo 0,999, eu vou achar que o f de x vale 2,998. Então, aqui, uma noção assim, intuitiva. O que está acontecendo? Quanto mais próximo eu me aproximo o valor de x de 1, mais próximo fica o valor da função f de x, fica de 3. Então, quanto maior eu fizer o x aqui, sendo menor do que 1, é claro, 0,99999, eu vou ter o f de x mais próximo de 3, 2,9999. Então, aqui, com essa aproximação, por assim dizer, eu posso fazer o valor de x tão perto quanto 1 eu desejar e eu vou obter um valor de f de x tão perto quanto eu desejar de 3. Tá. Só que aí, repare que aqui nós chegamos próximos do 1, porém
a gente costuma falar pela esquerda. Como assim pela esquerda? Pensa na reta numérica, temos 0, 1, 2, né? E segue a reta numérica. Aqui nós temos os números negativos. Quando eu falo que nós aproximamos aqui do 1 pela esquerda, quer dizer que nós vimos a esquerda do 1, então pegamos valores menores do que 1. Repare ó, que a gente pegou 0, depois a gente pegou meio, está mais ou menos aqui, pegamos 0,75 e fomos pegando valores mais próximos de 1 pela esquerda de 1, valores menores. Podemos fazer a mesma coisa, então, à direita de 1. Como assim? Pegando valores maiores do que 1. Vamos fazer uma outra tabela aqui. Tá, de novo, eu já vou dar os valores, para não perdermos tempo com conta. Então, vamos pegar valores maiores. Se você considerar, por exemplo, x igual a 2, você joga o 2 aqui, você vai resolver isso e você vai achar que o f de x é 5. Se você usar o x como 1,5 e você fizer as contas aqui, você vai achar que o f de x vale 4. Se por acaso eu quiser fazer com 1,25, eu vou achar o valor de x 3,5. Se eu fizer ainda menor, 1,1, resolvendo, eu vou achar o valor de x 3,2. E quanto mais próximo de 1 eu ficar, ó, se eu fizer então mais próximo de 1 pela direita, um número maior do que 1. Então, 1,01, por exemplo, resolvendo isso aqui, eu vou achar 3,02. Dá para ser mais próximo de 1? Dá. 1,001. Quanto mais zeros eu colocar aqui, eu estou mais próximo de 1. Nesse caso, eu vou achar o f de x como 3,002. Então, repare, também quando eu me aproximei de 1 pela direita, nesse caso, quando eu falo pela direita, lembrando, eu peguei valores maiores do que 1 e fui diminuindo até chegar muito próximo de 1. Então, o que a gente pode concluir aqui intuitivamente? Ó, se o x ele vai crescendo até chegar muito próximo de 1, eu vou chegar muito próximo de 3. E, de novo, se eu fizer o mesmo processo, porém com números maiores do que 1, se aproximando de 1, eu também vou chegar próximo a 3. Então, intuitivamente, tá? Nós vamos ver isso com mais detalhes, poderíamos falar aqui que o limite nesse caso aqui seria o 3, tá? Aqui foi só uma noção intuitiva, um contexto, uma revisão, às vezes você já estudou isso aqui e não está lembrando, então aqui é uma noção geral.